Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sócio VIP. Meu nome é Leonardo e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre marketing digital, mais precisamente em como aumentar seus seguidores e vender mais. Galera, hoje o nome do jogo é criação de conteúdo de qualidade. Essa é a palavra-chave que vai mudar o seu negócio. Daí você me pergunta, como que eu crio conteúdo de qualidade? É basicamente documentando o que você faz no seu dia a dia, da sua empresa ou do seu negócio e criando conteúdos que agregam valor à vida das pessoas. Vou ensinar para vocês aqui passo a passo de como fazer isso e de como fazer esse processo de branding, né, que a gente chama de branding no marketing digital, onde você passa todo o conteúdo para o seu público, né, para o seu público-alvo, sem querer vender, né, de forma direta, mas passando conhecimento e agregando valor à vida das pessoas. Basicamente, você fazendo isso, criando conteúdo de qualidade, você vai criar uma base. Porque primeiro de tudo, quando você começa um negócio do zero, ou até mesmo um negócio que não está no digital, porque uma empresa que ela não está no digital é uma empresa que basicamente ela não existe. Entendeu? Então você criando uma empresa nova no digital, você precisa criar a sua base, criar a sua audiência. E como você faz isso? Com conteúdo de qualidade. Falando um pouquinho sobre aumentar seguidores, a gente tem algumas métricas que eu vou passar para vocês aqui, como aumentar a curto prazo os seus seguidores. Mas voltando na questão do conteúdo, a criação de conteúdo de qualidade vai trazer seguidores que de médio a longo prazo vão comprar da sua empresa. Eu sempre falo um pouco, uso sempre uma analogia de que você precisa primeiro criar um relacionamento com o seu cliente, você precisa criar conteúdo para que ele goste de você, para que ele confie em você, criar também o remarketing para no final, no checkout, você conseguir a conversão, que é conseguir a sua venda. Né? Tem algumas métricas que eu vou passar para vocês aqui também de como conseguir seguidores, algumas dúvidas que eu vou tirar também em relação à automação. Léo, é legal eu começar a seguir 100 pessoas, 50 pessoas e depois deixar de seguir depois que elas me seguem? Vale a pena fazer esse tipo de trabalho? Vale a pena usar aquelas automações que conversam com enquetes do Instagram e tudo mais? A gente vai falar tudo disso hoje, mas coloca uma coisa na sua cabeça, eu vou falar muito também disso aqui. Você precisa criar conteúdo. Antigamente as pessoas tinham uma métrica de criar vídeos diariamente, ou seja, conteúdos 365 dias no ano. Isso dava relativamente certo na época, mas o que a gente acabou vendo é que as pessoas, por terem essa obrigação de criar conteúdo diário, elas criavam conteúdo basicamente de qualquer jeito. Então não é criar por criar, você precisa criar aquele conteúdo que dê aquele frio na barriga, falando assim, eu vou passar esse conteúdo de graça, esse conhecimento de graça para os meus clientes. Porque você precisa transbordar na vida das pessoas e entregar tudo que você tem de melhor gratuitamente. Você entregando o seu conteúdo gratuito, as pessoas vão comprar de você. Agora falando um pouco sobre como conseguir seguidores a curto prazo. A gente tem uma métrica de sorteio. Eu acho muito bacana essa métrica, não precisa ser necessariamente algo relacionado à sua empresa, se for, é legal. Por exemplo, uma empresa de luminária, ela vai sortear uma luminária, um pêndulo, algo do gênero. Se você tem uma solução financeira ou se você tem uma seguradora, não necessariamente precisa ser algo relacionado, mas você pode sortear uma cesta de café da manhã, ou nos dias dos namorados, por exemplo, datas comemorativas, buquê de flor e tudo mais. Enfim, o sorteio ele vai movimentar, vai aumentar o tráfego nas suas redes e movimentar que as pessoas marquem outros amigos e sigam o seu perfil. A gente sempre segue uma regra basicamente de 20 dias, de você colocar uma verba relativamente boa para 20 dias, assim você consegue seguidores a curto prazo, tá bom, galera? Só que o pulo do gato qual que é a questão? A pessoa ela vai te seguir porque você está sorteando alguma coisa. E pode ser que ela venha continuar te seguindo se você continuar criando conteúdo, mas a verdadeira palavra-chave, o que mexe dentro das pessoas é o conteúdo gratuito. É você passar todo o seu conhecimento gratuitamente, entende? Para isso você precisa fazer o quê? Depois que você criar conteúdos, você precisa também, antes disso, entender qual é o seu público-alvo, entender qual que é a sua persona. A gente usa muito no marketing digital a palavra persona. E como é isso? É você caracterizar
como é o seu público-alvo, onde ele frequenta, quais são os costumes do seu público-alvo. Você fazendo isso, você consegue entender quem é o seu público-alvo e conseguir direcionar com os patrocínios, né, segmentar por interesses, por região, por faixa etária, para entregar esse seu conteúdo para o seu público-alvo, para a galera que você quer vender alguma coisa. Só que é importante lembrar, você precisa se doar primeiro para depois efetivar a venda, entendeu? Você não se relaciona, por exemplo, com uma mulher, já de cara você já consegue aquele beijo, enfim. Não, você precisa criar conteúdo, mandar um poema, mandar um buquê de flor, mandar, enfim, tudo que gere conteúdo para que ela acredite, confie em você e aí sim você conseguir a conversão. Galera, muitas pessoas me perguntam sobre automações. Existem automações que interagem pelo Stories, por exemplo, se você cria uma enquete, aí essa automação vai lá e responde essa enquete. Aí a pessoa viu que você respondeu a enquete, ela vai lá e te segue, talvez, depende muito, né? Porque essa automação ela faz isso milhares de vezes durante o dia. Tem algumas automações que seguem milhares de pessoas, depois para de seguir. Enfim, tem algumas automações que curtem inúmeras fotos, que comentam em inúmeras fotos, depois, enfim, talvez consiga alguns seguidores fazendo isso. Mas a automação nada mais é que uma ilusão, né? Você está usando um robô para tentar se conectar com as pessoas, só que isso não é efetivo. O que é efetivo é criar conteúdo e se relacionar com a pessoa. Você precisa tratar o seu cliente como se você fosse casar com ele, né? Como é um casamento, você precisa dar atenção, você precisa responder, enfim. Tem algumas empresas do qual eu trabalho que esquecem de responder inbox de Facebook, esquecem de responder direct do Instagram. Gente, a gente trabalha com um algoritmo. O algoritmo do Facebook e Instagram é basicamente um robô que vai entregar e vai definir a sua relevância dentro da plataforma. Então, a maior interação que existe dentro do Instagram e Facebook é as mensagens, né? São as mensagens. Então, nunca deixe de responder as mensagens do seu direct ou do seu inbox, né? Inbox a gente fala pro Facebook e direct é para o Instagram. E comentários a mesma coisa. Responda as pessoas de modo de conexão mesmo, de responder de verdade, responder verdadeiramente e responder com uma resposta bacana, entendeu? Eu sigo e estudo alguns gestores de tráfego que eles fizeram isso durante anos de responder e de entrar em publicações numa hashtag, por exemplo, de marketing digital e se relacionar com as pessoas, de responder algumas perguntas. Então, isso nada mais é que relacionamento. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre organização. Tem algumas empresas, vou até anotar aqui, organização. Muitas empresas, muitas agências de marketing digital já trabalham com esse perfil de calendário de conteúdo. O que é um calendário de conteúdo? Primeiro, vai existir uma reunião de alinhamento. Essa reunião de alinhamento, como se diz o nome, você vai alinhar todos os conteúdos que vão ser feitos durante o mês. A gente vai ver de datas comemorativas e de alguns momentos do mês ali que seria mais interessante alguma publicação em si, ou enfim. O calendário de conteúdo é para isso, para você organizar todas as suas publicações. E Léo, quantas publicações eu tenho que fazer durante a semana? Agora aqui, ó. Quantas publicações? Quantas publicações durante a semana? Como eu disse anteriormente, existia uma época que todo mundo queria fazer um conteúdo diário, né? 365 vídeos no ano. Só que isso já caiu por terra, porque você precisa ter um conteúdo relevante, um conteúdo bacana para você passar para o seu cliente. Ou seja, a gente usa uma métrica de 2 a 3 publicações durante a semana, tá bom? E Stories, pelo amor de Deus, galera, Stories é todo dia, pelo menos 3 de manhã, 3 à tarde, 3 à noite. Por que disso? Porque o algoritmo ele precisa entender que você é relevante. Se você deixa de postar, se você deixa de interagir, ele entende que ele não precisa entregar o seu conteúdo, entendeu? Então o calendário de conteúdo é para isso.
Vamos lá, a métrica de duas a 3 publicações na semana. E o calendário de conteúdo também serve para você entender e ver qual legenda que você vai usar para cada post. Às vezes, no começo do mês que você fez o calendário de conteúdo, né, a gente sempre usa começo de mês, até uma semana antes, né, o calendário tem que estar pronto para passar para aprovação para o mês seguinte. Então a gente sempre analisa as legendas que a gente chama de copywriting. A gente sempre fala, copy, como é que tá a copy e tudo mais. A copy é que vai trazer o seu cliente para uma interação. Existem algumas métricas dentro do Facebook de envolvimento, de tráfego, de reconhecimento de marca. Só que isso é para uma outra aula, algo mais profundo, que vai ter também nesse curso, tá bom? Só que o calendário de conteúdo é basicamente isso que eu passei para vocês, você organizar quais posts e quais legendas que você vai usar no mês e também qual verba que você vai utilizar. Eu vou dispor de R$1.000 no mês, eu vou dispor de 2.000, 3.000, enfim. Quanto maior o investimento que você fizer no digital, maior é o retorno que você vai ter, tá bom? E Léo, existem muitas pessoas que falam sobre o orgânico. O que seria orgânico? Vamos falar sobre orgânico agora. O que é orgânico no digital? Orgânico no digital é basicamente assim: soltei um post lá, vou torcer para o algoritmo entregar para as pessoas e seja o que Deus quiser. Isso é orgânico. É quando você não patrocina algum post, seja ele vídeo ou foto. Ou arte estática, né, que a gente sempre chama. Galera, você não pode contar muito com isso, porque Facebook e Instagram, eles são o quê? São empresas. Empresas, eles esperam rentabilidade. Então você precisa, coloque isso na sua cabeça, você precisa necessariamente fazer os patrocínios. Nossa, Léo, mas eu não tenho muito dinheiro, quanto que eu coloco? Gente, o mínimo possível. Coisa de R$30, R$20 por publicação já é o bastante para você conseguir movimentar a engrenagem. Mas não deixe de forma alguma um post sem patrocinar. Porque se você contar com o orgânico, né, orgânico vem muito também os vídeos virais, né, os memes que estão muito em alta hoje, eles contam muito com o orgânico também, né, que é o que a gente chama de viralizou. Quando o negócio viraliza, muito difícil alguém colocou algum dinheiro para aquilo acontecer. Enfim, existem casos que sim, eles fazem proposital. Vamos viralizar esse vídeo aqui, enfim. Mas, por exemplo, a gente pega casos de Whindersson Nunes, por exemplo, ele soltou um vídeo de uma sketch, não me lembro agora de cabeça, e no outro dia ele já estava viralizado. Mas você acha que o Whindersson naquela época tinha algum dinheiro para investir num vídeo de YouTube? Ou no Facebook e tudo mais? Então, assim, você não investir, você contar com o orgânico é algo muito, digamos que, muito difícil de acontecer, entende? Bom, agora vamos falar um pouquinho, já que eu falei de orgânico, vamos falar um pouco de patrocínios. Patrocínios. Ou também impulsionamentos. Ou também você pode ver promover. Pessoal, vocês vão ver algum desses termos aqui. Ou patrocínio, ou impulsionamento, ou promover. Você já deve ter visto já o botão de promover no seu Instagram e o botão de impulsionamento, né, no Facebook. Galera, essas três coisas são basicamente a mesma coisa. Tá? Se eu fosse me aprofundar em quais tipos de patrocínio a gente teria, eu vou ficar aqui mais ou menos umas 2 horas, tá bom? Mas eu vou explicar mais ou menos como funciona. Você entendendo o seu público-alvo, você gerando conteúdo de qualidade, agora vamos distribuir esse conteúdo. O que é distribuir? É o que a gente chama de tráfego digital. Tráfego, o que é tráfego? O que é... Vamos lá. Essa aqui é uma boa, essa aqui é uma boa que vocês precisam entender. Vamos falar um pouquinho de tráfego. O que é... Vamos lá. O que é tráfego?
Galera, tráfego nada mais é que um post patrocinado onde você vai ter que distribuir para o máximo de pessoas e perseguir todo mundo na internet. Isso é um tráfego. Um bom gestor de tráfego vai conseguir converter inúmeras vendas ou criar um envolvimento muito grande com o seu post. E existe também algumas métricas do que você quer fazer com o seu post. Por exemplo, um post, um patrocínio de tráfego, você chama o cliente para uma interação. Por exemplo, vocês já devem ter visto algumas publicações onde você pode clicar em algum botão, seja obter cotação, ou fale conosco, ou até um botão direcionando para o WhatsApp. Isso é um post mais de tráfego, onde você quer chamar a pessoa para uma ação, onde a gente chama de Call to Action. É chamar o cliente para uma ação. A gente tem também algumas outras métricas, né? Alguns outros objetivos, como envolvimento, onde você quer envolver o seu cliente. Isso você espera mais curtidas, comentários, marcações, entendeu? Então, assim, basicamente, esse é o patrocínio que a gente tanto fala, tá bom? Mas o patrocínio você vai ter que segmentar público-alvo, faixa etária, região, interesse, enfim, eu poderia ficar pelo menos 2 horas aqui explicando para vocês. Mas vamos seguir em frente. O que é importante, galera, não é só vender no final, você precisa criar conteúdo, você precisa criar confiança do seu cliente. E outra coisa muito importante, não adianta você usar outras empresas e querer copiar outras empresas, você precisa ter algo que chama-se autenticidade. A questão da autenticidade, a autenticidade converte, galera. Então, primeiro de tudo, seja você, coloque o seu rosto na frente da sua empresa, passe credibilidade, passe confiança, entendeu? Porque é isso que vai trazer o retorno para sua empresa. Bom, galera, isso foi só o mínimo, né? Só uma base da base do que a gente tem para passar para vocês. A gente vai entrar em tópicos aprofundados para te explicar o beabá do marketing digital. Então sejam novamente muito bem-vindos ao Sócio VIP e até a próxima.